E aí, pessoal, como é que vocês estão? Voltando aí a gravar vídeo aqui pro canal, né? Quanto tempo, né, que eu não apareço aqui, eu não trago mais vlogs, eu não trago mais nada. Decidi voltar nesse ano, agora 2024, iniciando 2024 aqui no canal, oficialmente, né? Nada mais justo do que vir iniciar esse ano falando sobre um tema muito interessante, que é sobre constância. A gente vai ter uma conversa sobre constância. Na verdade, não é uma conversa, porque só eu vou estar falando aqui com vocês, mas vocês me entenderam, né? Deu uma sumida esse final de ano, alguns familiares vieram aqui para minha casa, então eu quis aproveitar mais com eles, até sair, até desinstalei Instagram, passei um tempo em off, decidi tirar umas férias, realmente, né? E eu acabei também ficando de férias aqui do YouTube. E agora a gente tá voltando. Em fevereiro aqui, provavelmente quando esse vídeo for postado, já voltou as minhas aulas, porque elas voltam amanhã. Esse vídeo vai estar sendo postado no sábado. O detalhe, esse ano eu tô querendo trazer mais vídeos assim, mais vídeos sentados, mais vídeos aqui conversando com vocês sobre algum tema, conversando sobre alguma coisa. Eu vou fazer por esse ano, vou ver como é que vocês vão responder, se vocês vão gostar. E é isso. O que eu planejo fazer é trazendo sempre sobre embasamentos bíblicos, né? Por como é que a Bíblia enxerga esses temas, né? Como é que a Bíblia encara sobre esses temas. E a gente vai conversando. Então, a gente vai conversar sobre constância. A Bíblia pontua a constância em algumas coisas, como Tessalonicenses, acho que também Timóteo fala alguma coisa sobre constância. Mas a Bíblia mostra muito mais a constância na prática do que a constância falada. Tenha constância, seja constante, seja disciplinado. Não. Mas a Bíblia mostra muito mais pessoas que são constantes, pessoas que são disciplinadas, e a gente se inspira nessas pessoas nos nossos dias. Eu quero primeiramente que a gente tire um tempo para poder ver as coisas que em 2023 que a gente não conseguiu efetuar, que a gente não conseguiu fazer, para que nesse ano de 2024 a gente venha fazer, mas da forma correta, da forma constante. Né? Porque a gente sabe que a gente não fez ano passado, por quê? Por conta da inconstância, né? A gente ficou inconstante, a gente não terminou de fazer as coisas que a gente devia fazer, e sobrou para fazer esse ano. E que a Bíblia vem falando sobre também uma coisa que é a inconstância. A inconstância a Bíblia fala, e a gente vai ler sobre um texto que fala muito sobre a inconstância, e a gente vai dando início a esse tema com esse texto, tá? Tiago capítulo 1, verso 5 a 8. Se eu estiver olhando aqui para baixo, é por conta que eu estou lendo aqui o texto, tá? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, e todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Eu estou lendo a versão ARA, por isso está um negócio meio arcaico aqui. Verso 6, ele vem falando assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verso 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Verso 8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, no lugar do inconstante, a NVI coloca como instável. E no lugar de ânimo dobre, a NVI coloca como mente dividida. A mente dividida é também uma imaturidade. A gente pode levar uma mente dividida como uma pessoa imatura, uma pessoa que ela não sabe para qual caminho seguir. Se a gente for pegar lá em Efésios, no capítulo 4 e verso 14, está falando assim: o propósito é que deixamos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo estava falando sobre pessoas que tinham uma mente imatura, tinham mente de criança, que elas simplesmente se deixavam ser levadas pela vida, se deixavam levar pelo vento de qualquer doutrina, se deixavam levar para qualquer tipo de caminho que aparecesse. E esse é um homem de mente dividida, que também que Tiago está falando. Ou seja, Paulo está falando uma coisa, Tiago está falando outra, mas eles se complementam nas suas falas. Pela consequência disso, uma pessoa ter uma mente imatura, a pessoa ter uma mente dividida, ela se torna inconstante em todos os seus caminhos. E se a gente for ler esse texto de Tiago de trás para frente, a gente vai ter o quê? Um homem inconstante, de ânimo dobre, no caso, de mente dividida, não alcança nada do Senhor e ele tem pouca fé. Mostrando já que essa pessoa, que ela é inconstante, ela tem mente dividida, ela não alcança nada do Senhor e também ela tem pouca fé. Em Hebreus 11:6, vem falando que sem fé é impossível agradar a Deus. E como eu falei para vocês, a Bíblia ela nos mostra pessoas que tiveram a constância, pessoas que que seguiram um caminho de fé, que seguiram um caminho acreditando naquilo que elas deveriam fazer aqui na terra. Se Noé não acreditasse na arca, ele tinha morrido no dilúvio. Se Abraão não acreditasse que seria pai de multidões, ele continuaria não teria filho nenhum e acabou ali, não seria pai de ninguém.
Se Davi não tivesse fé, não derrubaria Golias. Diversas pessoas na Bíblia que, se não tivessem fé, os ministérios que elas tiveram aqui na terra não seriam construídos. Elas não viveriam o que Deus projetou para a vida delas. Pela falta de fé, elas seriam pessoas inconstantes. Mas, como elas tiveram fé, elas foram pessoas constantes. E a gente vai falar isso mais pra frente, quando a gente for passando os capítulos. Eu não acreditaria, porque eu talvez não acredita, eu não estava acreditando no que Deus estava me falando. Jeremias 17:5, eu vou ler na versão ARA também, porque vem falando uma coisa que é muito interessante, que se a gente não está acreditando em Deus, então a gente está acreditando em quê? Provavelmente está acreditando em alguém, em um homem. E em Jeremias 17:5 vem dizendo: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Verso 6, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O homem que confia no homem, ele acaba se tornando um homem solitário. Ele acaba se tornando um homem solitário com seus pensamentos, com seus medos, com suas inseguranças. O resultado disso é nada mais, nada menos que desistir dos projetos, desistir de metas, desistir de coisas que foram colocadas em seu coração. E é por isso que nesse ano eu venho te estimular a ter fé, que nesse ano eu venho te estimular a que você creia nas coisas que Deus colocou para a sua vida nesse ano, as metas que Deus colocou na sua vida esse ano, as metas que Deus colocou para que você faça esse ano, que Ele confiou que você faça esse ano. Não confie no que os homens falam, não confie no que as pessoas falam, mas confie no que o Senhor colocou para você. Seguindo a sequência de Jeremias, em Jeremias 17:7, vem falando assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O homem que confia no Senhor entenda que ele constrói raízes. Ele não é um homem que ele cresce com frutos ruins, ele não cresce de qualquer forma, ele cresce primeiro construindo raízes, se firmando bem. Boa árvore que dá fruto é uma árvore que tem boas raízes. É ao contrário do crescimento que muitas pessoas, as pessoas pensam que o crescimento é assim, ele já vai crescendo assim de vez, mas não, o crescimento ele começa criando raízes. É esse o propósito que Deus tem pra gente aqui na terra, que a gente tenha boas raízes na palavra, no que Ele quer, na vontade dEle, para que futuramente a gente possa distribuir bons frutos para outras pessoas. Mas a verdade que seja dita é que nosso coração, ele constrói caminhos, ele quer seguir caminhos, ele quer seguir metas. A gente tem as nossas vontades, a gente tem os nossos planos, a gente tem aquilo que a gente quer. Mas em Provérbios 16 vem falando o seguinte: eu vou ler 2 versículos que está em Provérbios 16, que se encontra no verso 1 e o outro é no verso 25. Vamos começar pelo verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. 16:25 agora. Caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Nosso coração ele vai traçar planos, o nosso coração ele vai traçar caminhos, objetivos, mas esses caminhos trazem morte. A morte, eu não estou falando você, até pode ser você morrer, sei lá. Mas o que eu estou dizendo a vocês é que eles não são caminhos que trazem vida, eles não são caminhos que trazem coisas boas, trazem prosperidade, vida feliz, vida em paz. E olha que interessante, a gente estava lendo Jeremias 17, e seguindo a ordem, olha o que Jeremias 17:9 fala. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E a resposta vem no verso seguinte, que é no verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Entendido isso, como eu falei para vocês, existem grandes pessoas na Bíblia que são prova de constância. Em Romanos 4, Paulo ele destaca como foi a fé de Abraão, que Abraão estava plenamente convicto. Por isso ele teve constância no que ele fazia. A gente vai ler aqui de Romanos, eu vou ler aqui com vocês de Romanos 4, verso 18 ao 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, na promessa de Deus. Mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão, ao invés de ele ficar duvidando e acreditando no que o seu coração falava, duvidando de Deus e acreditando no que o seu coração falava, que nosso coração afirmando aqui já que ele é enganoso, ele acreditou
estava plenamente convicto do que Deus ia fazer. E ele se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Quando Abraão alimentava cada vez mais a sua convicção, cada vez mais ele alimentava que aquilo ia acontecer, mais e mais ele alimentava também a sua fé. Então, quanto mais convictos somos, mais exercemos nossa fé no que ele tem falado para nossas vidas. Seremos como o homem bendito, descrito em Jeremias, que confia no Senhor. Por isso, revejam as metas de vocês para esse ano, revejam os planos que vocês têm para esse ano, coloquem em prática o que o Senhor colocou para vocês fazerem e sejam constantes naquilo que o Senhor colocou para vocês fazerem. A gente não seja de nenhuma maneira homens de mente dividida, pessoas de mente dividida, que são inconstantes em todos os seus caminhos, porque, como já diz em Tiago, essas pessoas não alcançarão coisa nenhuma do Senhor. Mas que a gente possa ser como Abraão, que estava plenamente convicto, aquilo ia se realizar na sua vida. E é isso. Muito obrigado pelo seu tempo e que Deus esteja com você, te abençoando nesse novo ano. Teremos mais vídeos, continuar com os vídeos de rotina, como eu falei, mas eu vou continuar com os vídeos de rotina, vou começar a fazer mais vídeos assim, se vocês gostarem. Isso. Vamos embora para mais um ano, vamos ter mais constância nesse canal, vai ter mais vídeos, esse ano será um ano de crescimento. E é isso, pessoal. Se inscreva aqui no canal se você for novo, deixa um like, compartilha essa para alguma pessoa que precisa escutar essa mensagem, ou sei lá. Fica com Deus e até o próximo vídeo.